Então, Judas capítulo 1, versículo 3. Eu já ministrei sobre esse texto aqui, hoje de manhã, mas outras vezes que eu ministrei, a gente já ministrou com outro enfoque no texto. Amados, quando eu empregava toda diligência, todo cuidado, em escrever acerca da nossa comum salvação. Fique ciente que a salvação, ela é comum, ela é para todos. E a nossa salvação é por intermédio da fé. Amém? Amém. A nossa justificação é pela fé. Empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Foi assim que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar, a lutar diligentemente, com todo cuidado, a batalhar por uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A nossa justificação é pela fé. Somos justificados em Cristo pela fé, porque Jesus ele se tornou pecado em nosso lugar. O texto de Coríntios diz que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, por intermédio da fé. Jesus se tornou pecado para que eu me torne a sua justiça. Eu preciso crer que Ele, Jesus, me tornou justo. A justificação pela fé, ela não é uma justificação pelas obras, pela força do nosso braço, por aquilo que nós podemos fazer, mas é uma justificação pelo aquilo que Jesus fez. Por isso que é por fé, você entra no reino pela fé. O reino, a porta de entrada para o reino é a justificação em Cristo Jesus, pela fé. E aqui, o escritor aqui, Judas, ele diz que ele escreve a respeito dessa salvação, que a salvação, ela é por intermédio do Evangelho da Graça. Nós vamos ler agora em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E o que nós estamos falando aqui? Amados, exortamos a batalhar diligentemente pela fé. Qual a fé? É quando cremos que somos justificados. E aqui Paulo está dizendo em Romanos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você é justificado por fé. O que é ser justo? É ser justificado, é estar ajustado, é ser a imagem e semelhança de Deus no seu íntimo, no seu interior.
Romanos, no capítulo 3, diz que não há nenhum justo sequer. Mas também Coríntios fala que Ele se fez pecado em meu lugar, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. O que era meu, Ele tomou. Ele se tornou pecado, para que nele eu fosse feito justiça. É a obra de substituição de Jesus. Ele se tornou o que eu era, para que eu fosse o que Ele é. Ele tomou o meu pecado, e eu recebi a sua vida, recebi a vida de Deus, recebi essa graça. Paulo também fala que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de Jesus Cristo. Eu não me envergonho desse evangelho, porque é poder de Deus para a salvação que nos é comum, a nós e a todos aqueles que recebem por fé, creem e são justificados em Cristo. Não é para um grupo A, B ou C, é por intermédio da fé. É para aqueles que creem, para aqueles que aceitam a graça, para aqueles que aceitam o favor de Deus e se transformam em homens e mulheres justificados em Cristo Jesus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. O que é viver da fé? Viver da fé é ter uma consciência na justificação. É ter uma consciência no que está feito. É ter uma consciência no sacrifício de Jesus Cristo. Isso é viver por fé. Tanto que esse texto tem 4 vezes na Bíblia. Está em Abacuque capítulo 2, está aqui em Romanos capítulo 1, está em Gálatas capítulo 3, está em Hebreus capítulo 10. Nos 4 textos está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá numa consciência nova de que tudo está pronto, de que tudo está feito, de que é justificado não por obras, não pela força do seu braço, mas por aquilo que está feito, por aquilo que Jesus fez. Por aquilo que eu me torno quando me achego a Jesus por fé, quando eu o recebo por fé. O próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque essa consciência de que você é justificado. E muitos, agora eu posso dizer para vocês, perderam essa consciência. E é o que o texto relata aqui em Judas. Muitos perderam essa consciência. Aqui Judas está dizendo: batalhe diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus. Nós temos uma comum salvação. Através da fé somos justificados. A graça de Deus foi derramada em Jesus Cristo. O Evangelho da graça de Deus, eles estão transformando em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano Senhor Jesus Cristo. Há hoje muita dissimulação, há hoje muito engano,
Há hoje muitas pessoas dominadoras. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim: nos últimos dias, os homens se cercariam de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como tendo coceiras nos ouvidos, se entregariam a fábulas, se afastariam da verdadeira doutrina do Evangelho, a doutrina da graça de Deus. A doutrina da graça de Deus se recebe por fé na justificação. Você é justificado em Cristo, não pelo que você pode fazer. E a maioria dos grupos que estão por aí, eles te dão uma cartilha daquilo que você tem que fazer. Você, quando faz isso, você cai num caminho de justiça própria. E é o que eles dizem aqui mais adiante nesse texto. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo, difamam autoridades superiores. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Andavam no caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? O caminho de Caim é o caminho da justiça própria. É o caminho dos sacrifícios humanos, dos sacrifícios que se faz com a força do seu braço. E Deus não está querendo isso. O Evangelho da Graça é um Evangelho da Graça que você crê que é justificado por fé. Sois justificados mediante a fé, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses camaradas aqui, com sutileza, estão removendo a simplicidade do Evangelho. Estão substituindo a graça por qualquer outra coisa. Hoje nós temos aí tanto Evangelho da Graça, mas que não tem graça nenhuma. E não é de graça. Por que não é de graça? Você tem que pagar por isso. Você tem que pagar por tudo que você faz. Ou com dinheiro, ou com força, ou com esforço, ou com metodologias, ou seguindo cartilhas. Você foi chamado para essa comum salvação, sabendo, tendo a consciência de que você está justificado em Cristo. Você está justificado em Cristo. Batalhe diligentemente pela fé, porque o Evangelho está sendo comprometido e substituído por qualquer outra coisa. Está perdendo sua pureza, sua essência. A justificação pela fé. Você tem que ter essa consciência em você. Desse modo, esses homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus, eles acabam por cair da graça. Acabam caindo da graça de Deus. Olha só o que Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo 5. Você foi chamado para a liberdade da graça de Deus. Permaneça, pois, firme e não se submeta a um jugo de escravidão. Todo homem, versículo 3, todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes vós, que procurais justificar-se na lei, na força do seu braço, naquilo que você pode fazer, em caminho de Caim, em obras das suas mãos,
da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A justiça que provém da fé é a justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é justo e justificador. Aquele que tomou o meu pecado, não cometeu pecado, mas tomou o meu pecado, transferiu para ele todos os pecados, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Nele eu sou feito justiça de Deus, porque em Cristo, amados, o que importa em Cristo é a fé, atuando pelo amor. Aleluia! A graça de Deus é a resposta para a humanidade. A graça de Deus é o próprio Evangelho, a graça de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. A lei foi dada por um servo, a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça e verdade são palavras que estão ligadas. Quando você tem a graça de Deus, tem a verdade. A verdade do que está feito, a verdade da palavra viva dentro de você. Jesus Cristo é a palavra manifesta de Deus nessa terra. O verbo, a palavra se manifestou, cheio de graça, de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Homens ímpios, que negam a graça, transformam a graça em libertinagem. Por isso o nosso chamado é para que nós sejamos o Evangelho nessa terra, porque o apóstolo aqui está nos exortando para batalhar pela nossa fé, a fé de que tudo está feito em nome de Jesus Cristo. O apóstolo ele nos exorta acerca da nossa salvação pela fé e pela graça de Deus. Batalhe, lute, seja o Evangelho nessa terra. Vamos ler Atos capítulo 20. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A palavra desígnio aí é conselho. Jamais deixei de vos anunciar todo o conselho, todo o Evangelho, toda a palavra de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Isso é um alerta. Lobos roubadores, lobos que despedaçarão o rebanho, aqueles que creem no Evangelho. Não siga isso. Anuncie o Evangelho, todo o conselho de Deus. Portanto, vigiai. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. A graça de Deus não pode ser contaminada. Você é justificado pela fé. Você é herdeiro da justiça da fé. Não deixe de anunciar todo o conselho de Deus. Pregue Jesus, seja Jesus nessa geração.
seja a imagem e semelhança de Jesus, seja a mente de Deus, seja a mente de Deus, porque a igreja é o segredo de Deus guardado. Descubra o mistério de Cristo em vós, a esperança da glória, a esperança da graça, do que Ele é, do poder de ser como Ele é. Não se contamine por um outro evangelho. Olha o que diz Paulo aqui em Gálatas capítulo 1. Isso com respeito a essa dissimulação, com respeito à dissimulação do evangelho. Interessante que aqui, nos primeiros 3 séculos da era da igreja, porque depois dos primeiros 3 séculos, quando Constantino entrou e juntou a igreja com estados e transformou o cristianismo como a religião do Estado, aí toda a fé foi contaminada de fato, e a história está aí para registrar. Mas essa exortação já é uma exortação para o nosso tempo, um tempo presente, para que você viva a simplicidade da fé, a simplicidade do Evangelho, para que você batalhe acerca da nossa comum salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus, por sua graça. É isso que está em jogo aqui quando Judas nos exorta. Olha só como Paulo percebeu isso na igreja da Galácia. Olha o que ele diz aqui no capítulo 1, versículo 6 de Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para um outro evangelho. Me admira. E agora ele descaracteriza esse outro evangelho. Ele diz assim, o qual não é outro, porque na verdade não é evangelho, evangelho é um só. Você pode repetir comigo, o evangelho é um só. Não existe 2 evangelhos. Não existe. Evangelho é um. É o evangelho da graça de Deus. É o evangelho da reconciliação. O que é o evangelho da reconciliação? De que Deus estava em Cristo reconciliando todos os homens e não imputando sobre eles as suas transgressões. Até porque Ele tomou o meu pecado e nele eu fui feito justiça. Então ele diz assim, me admira que você estava passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Tem muita gente perturbando o evangelho de Cristo. Homens ímpios, dissimuladores, que transformam em libertinagem a graça de Deus. Homens interesseiros, avarentos, presunçosos, gananciosos, a classe dos homens dos últimos dias. Quando eu falo homens, é gênero humano. Lobos vorazes, mestres, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas se ainda, e mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um outro evangelho, além desse evangelho, evangelho da graça, seja anátema. Se alguém vos prega um outro evangelho, além daquele que você recebeu, que é o evangelho de Cristo, o evangelho da fé, da graça, da justiça que provém da fé. Se alguém vos prega diferente disso, se alguém vos prega um evangelho de justiça própria, de regras e de leis e mandamentos,
que não sejam a justificação pela graça e pela fé, isso é anátema, desprezível. Mantenha-se firme na palavra da graça. A palavra da graça de Deus, ela divide justos e injustos, como disse antes. Não há nenhum justo sequer, mas também nele eu me torno justiça de Deus. Então, quando você crê na graça de Deus, você é feito justo por intermédio de Jesus, e você é uma classe separada dos injustos. Atos 13:38 diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento. Olhe para mim, saiba, tomai conhecimento, saiba disso. Preste atenção nesse texto, saiba disso. Tomai conhecimento de que se vos anuncia a remissão dos pecados, que é a salvação comum, por intermédio de Jesus, justo e justificador, por intermédio da fé, sou justificado por fé, através da sua graça. Versículo 39, e por meio de Jesus, dele, todo o que crê, é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados na lei. É por meio dele que todo aquele que crê, quando você crê em Jesus, você é justificado de tudo que a lei não pode te justificar. A lei dizia: não toques nisso, não toques naquilo, não toques naquilo outro, não faça isso, não faça aquilo outro, guarde dias, sábados. Há uns que guardam sábados, outros que guardam domingos, uns que acham que o domingo que é o dia sagrado, outros acham que o sábado é dia sagrado. Tudo lei. É por intermédio da justificação de Jesus que você é justificado de tudo que é lei. Você vai em algum lugar, não, para você ser santificado você tem que fazer isso. Aí te dá um livro, segue isso aqui, ó, e vai dar certo. Não vai dar certo. É por intermédio de Jesus que você é justificado, por intermédio da fé no que Ele fez, na sua obediência. Paulo diz que a gente deve levar a nossa mente cativa à obediência do pastor, a obediência do bispo, do apóstolo, do padre, do papa, do guru, de quem quer que seja. Não, leve a sua mente cativa à obediência de Cristo, porque Ele foi obediente em todas as coisas, em tudo que Ele sofreu. Ele mostrou obediência, carregando nele, no seu próprio corpo, as nossas transgressões, os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Por meio dele, todo que crê, você crê? Amém. Por meio dele, todo que crê é justificado. Vou repetir, todo que crê é justificado. Amém. É justificado de tudo que você mesmo não pode fazer. Tudo que nós fizemos não vai nos justificar. A nossa justiça é como trapo de imundícia, nossa justiça própria. E o Evangelho hoje está pervertido dessa forma. O Evangelho está dessa forma. Um Evangelho em que se prega a justiça não pela fé. É um evangelho que você tem que dar algo por ele. Você tem que fazer algo em troca. Você tem que se esforçar. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito pelos profetas. E o que está dito? Vede, ó desprezadores,
maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis, se alguém vou lá contar. É o que está acontecendo. Deus está realizando uma obra tremenda, mas a pessoa não crê. Está escrito, vede, é o anúncio de Paulo, vede, que não sobrevenha isso sobre você, que Deus está realizando coisas tremendas. O Evangelho é algo poderoso, como disse Paulo aqui no início, é poder de Deus de transformação daquele que crê, de qualquer pessoa, tanto de judeu como de grego. Mas diante de toda a obra de Deus e a obra do Evangelho, vede e maravilhai-vos, mas desvanecei, porque Deus realiza nos vossos dias uma obra tal que não creiais se alguém anunciar. O Evangelho é uma obra sendo anunciada, mas as pessoas não creem, as pessoas não aceitam, as pessoas não querem. Evangelho não é estar numa igreja, Evangelho não é ser evangélico, Evangelho não é seguir orientações de um guru, de um pastor. Evangelho é viver a vida de Deus, Evangelho é viver a vida de Cristo, Evangelho é ter consciência da justificação em Cristo. Evangelho é tudo isso. Persevere, amados, batalhando pela fé, persevere na graça de Deus. Você é destinado para a vida eterna. Espalhe a palavra da graça de Deus por onde você andar. Se necessário, fale. Seja o Evangelho, se necessário, fale alguma coisa. Pregue a palavra, se necessário, fale. Pregar a palavra é ser. Isso é pregar. É ser Cristo nessa terra. Pregar a palavra é ser. Se alguma vez você precisar falar sobre a graça, você fala. Se alguém te perguntar, seja a graça de Deus nessa terra. Pregue, se necessário, fale. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo e não maldizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz. Está sem paz? Busque a paz. Busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Nós somos justos, amém? E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, por causa daquilo que você crê, por causa da habitação de Deus em você, da sua maneira de ser, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado a responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há
em você. Qual a razão da esperança que há em você? A razão da esperança que há em nós é que em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós somos justificados por fé. Fazendo todavia com mansidão e temor, com toda a consciência, de modo naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra por praticar o que é bom, do que praticando o que é mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Aquele que se tornou justo e justificador, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Esse é o Evangelho que precisa ser preservado. Não deixe o Evangelho ser corrompido na sua vida. O Evangelho da graça, o Evangelho em que você sabe que é justificado em Cristo. Não tente ser aceito, em Cristo você já é aceito. Fora de Cristo não há nada que você possa fazer para melhorar a sua condição. Receba a abundância de graça, receba o dom da justiça e reine em vida por intermédio de Jesus Cristo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Tudo mais você terá, tudo mais que você precisa para ter a satisfação vem por intermédio da graça de Deus. A justificação de Deus é que nos traz satisfação interior. Você tem a certeza de que está vivificado nele. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Hoje a nossa carne anseia para ser liberta do cativeiro, dessa corrupção, para a glória dos filhos de Deus. Mas caminhe nisso, sabendo que você é justificado em Cristo e que Ele já fez tudo por você, porque tudo já está feito. Amém?